Olá, Oi. programa 2 em 1 chegando. Segunda-feira, como é que foi de final de semana, Vivi? Olha, eu fui muito bem, sabe? Boa tarde, Boa Brasil. tarde, Boa gente. tarde você que tá aí assistindo a gente, fique mais ligadinho, porque nesta segunda-feira, meu amigo, minha amiga, eu vou te contar, o programa está, como sempre, que a gente faz com o maior carinho pra você, muito gostoso e muito especial. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Charles, qual é assim, quanto tempo você costuma ficar com o seu celular ligado, antenado no WhatsApp? Você sabe que eu descobri uma coisa que eu nem sabia que tinha. O telefone tá me avisando, essa semana você usou tanto tempo, essa semana... E eu tenho diminuído, porque eu tenho me obrigado a diminuir o uso do celular, porque se deixar eu fico ali o tempo todo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso com a psicóloga Jaqueline, que ela vai dizer sobre o vício na internet. Gente, eu tô passada, vocês vão saber já já. E outra coisa, saúde. Ah, pelo amor de Deus, gente. Medo horrível de vírus. Pelo amor de É uma Deus. brincadeirinha só. Você tá tomando vacina direitinho? Já tomou a vacina da Tem gripe? que tomar. Não, para. E É importante eu tô tomar esperando, vacina. Porque ele veio dentro do carro assim, atim, esperando o tempo inteiro. Não, mentira. Eu nem tô com gripe. Mentira. Não, mas a gente vai falar sobre a importância da vacina, tá? É importante. A vacinação é extremamente importante. Tanto pra criança, como pra nós velhinhos também. Já a gente vai ter esse bate-papo aí com uma pediatra, que ela é pediatra da Helena via FaceTime. Nós velhinhos, ela tá falando por ela, tá, gente? Não, por ele. Vamos começar logo, Vamos então? começar? Vamos começar. Tchau. Com o quê? Tudo bem, querido? Foi um Um Oi, prazer. como vai? Obrigado Você tá por ter bem? vindo. Obrigada. Fica à tchau. vontade. Não, Tomara que um dia a gente trabalhe junto de novo. Hoje eu trouxe umas pedrinhas que a Márcia Goldschmidt levou pro Leão Lobo, eu trouxe pra botar aqui pra você. Tá, Olha, querido? melhor cuidado com ele, então. Boa tarde, Rodrigo! Cheguei. Segunda-feira. Chegando, balançando a zorra toda. Tati, mas eu adorei esse seu figurino, Por que baby. Charles não dança? Porque eu sinto vergonha de vocês dançando. Ah, pelo amor Não de sabe brincar? Não brinca. Não desce pro play? Ora, bolas. E aí, Rodrigo, como é que foi de fim de semana? Bem, Foi querido. ótimo. E o final de semana de vocês? Também bom? foi mara. Comi pra caramba, bebi, engordei uns 3 quilos, mas tudo bem. Faz parte Fofocou do final muito? de semana. A rainha do churrasco. Ela é. Churrasco toda hora. Vocês ficam só sabendo da minha vida. São, olha, um bando de fofoqueiros, sabe? Eles ficam lá só aqui nos meus stories. Exatamente. Stories. Aliás, você fica nos stories de todo mundo, né? Como é que foi o final de semana? Quer saber O disso? final de semana foi agitado. Ui. Foi agitadíssimo. Vamos começar falando de Mara Maravilha? Adoro Mara Maravilha. adoro Tu iu, Mara. seu curumim, iê, iê. Oi? Tu iu, seu curu maravilha. Você, é da minha infância. Pelo amor de Deus. Calma aí. Peraí. Não, repete. Vai. Tu iu, seu curumim, iê, iê. Quem não cantou isso? Vai lá. Tu iu, seu curumim. Eu tive infância, desculpa. Vai. Como é que é? Não, sem isso receber é- essas cabelo. coisas. Recebe nada aqui não, que eu não sei tirar essas coisas, não. Isso é aquela Joelma, né? Joelma que É faz- calypso, isso é Ai, calypso, gente. Rodrigo. Não, mas a Mara também Ih, me fazia despenteei isso no toda. clipe. Eu Ai, lembro. sim. Ah, é verdade. Eu fazia. adorava Me ficar arruma aqui, imitando a despenteei. Mara. Não, ficou bom, tá Oi? ótimo. Quer que eu faça novamente? Você tá muito bem. Vai, querido, conta. O que a Bom. Mara fez? Mara completa 6 meses fora do ar e não tem a menor perspectiva pra voltar. Mas tá contratado. Tá Tá feliz? contratado. Mas do Silvio SBT. Santos não adora Mara Maravilha? Sim, o Silvio sim. Mas- E acho que ela só volta ao ar se ele intervir. Mas o resto dos diretores do SBT não vai muito com a cara da Mara. Porque ela dá problema, né, gente? Por onde ela passa, ela briga, arruma confusão com todo mundo no Fofocalizando. Depois ela saiu do Fofocalizando, foi pro programa do Ratinho, ficou lá só um mês. Mas nem durou, né? Não, No ficou só Ratinho. um mês. O problema é que onde pum. ela vai... Esse Fofocalizando é um programa que todo mundo fala junto, né? Tem uma coisa que eu aprendi que falar junto vira burburinho. O que é? Eu não sei. Isso não dá certo. Alguém em casa aguenta ver todo mundo falando junto? Eu não aguento, meu povo. Eu não é mu- fico. É, Marcelinha Eu tá não falando vejo. que não também. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É um inferno, vai. Não, realmente. Fica meio confuso. Mas o problema é o seguinte: é quando um quer aparecer mais do que o outro. E era o problema da Mara. Ela achava que o programa era só dela. O Fofocalizando, tá dizendo? Exatamente. E o Fofocalizando, ele é um programa que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu valor. E a gente precisa aprender a dividir, né? Aqui cada um tem o seu valor, aqui cada um faz o seu papel. E ninguém é mais importante ou menos importante. Cada um é fundamental para essa engrenagem girar. É, na verdade, eu acho que assim, ele é um programa que a Mama Brusqueta, o Leão Lobo, tem muita, o Décio Pitinini também, tem muita propriedade porque eles fazem fofoca, assim como você, vida. a vida inteira. A vida. A Mara Maravilha, na verdade, fica ali meio que perdida, porque não é a expertise dela. Como eu acho que seja muito difícil, Rodrigo, a Mara é uma apresentadora de programa solo, a vida inteira ela é a Mara Maravilha, o show Maravilha, o programa é dela. Dividir para ela deve estar sendo meio difícil nesse sentido, né? Embora eu acho que a vida é assim, é feita de ciclos. Uma hora você está protagonizando, outra hora você não tem esse espaço, né? Posso fazer uma perguntinha pra quem sabe de tudo? A Lívia puxou o tapete dela.
Eu acho que a própria Mara foi quem puxou o tapete dela. Meu Deus, mas De você cismou quem? com a Mara, hein? Não, mas sabe por quê? Olha só, pelo amor de Eu Deus. amo Mara. Mara canta Coisas louvores de lindos. bastidor. Amo Eu acho Mara. não, Não, a Mara é muito a legal. Mara, Canta ela muito. canta Ela é muito amiga de louvores um grande lindos amigo e tal. meu. Mas, por exemplo, ela tentava a todo custo derrubar os coleguinhas. Ela pediu a cabeça do Léo Dias, tentou indicar um outro menino lá, que hoje tá até no Melhor da Tarde, o Aaron. Ela queria colocar o Aaron no lugar do Léo Dias. Não conseguiu. Ela tava com uma mania de tentar pegar alguma coisa dos colegas, então ela entrava no camarim, deixava Pegar a o quê? bolsa aberta com um gravador pra gravar conversas, Que isso, pra Rodrigo? levar pra direção. E ela também pediu a cabeça do meu amigo Leão Lobo, né? Ah, eu amo Leão. E, enfim, é uma pessoa que é problema. Então, diz que um dia o antigo diretor, que era o Márcio Esquilo, chegou pra conversar com o Pelégio, e o Pelégio virou pra ele e falou assim: se for sobre a Mara, pelo amor de Deus, nem me fale. Olha a pilha de reclamação que eu tô aqui Pelégio dessa é mulher. aquele diretor artístico, é aquele que tá acima de Manda. todo mundo lá na emissora. Muito bom, mas a gente adora a Mara. Olha a foto da Mara. Eu adoro Mara, de verdade, gente. Aham. Muito. Nesquit. Next, Chico. Vamos lá, a próxima. Nesquit. Vamos falar de Lecha. Deixa. Lecha, sapequinha, mostra o seu poder. Sobe o som, DJ. Essa música eu não conheço. Nem eu, que vejo não. A Lesha tá no livro da Anitta. Lesha que é casada com Com o MC Guimê. MC Guimê. Exatamente, é sobre o casamento deles que nós vamos falar. É o seguinte, são grandes os rumores de que Lesha e Guimê estariam passando por uma séria crise no casamento, de que eles estariam a ponto de se separar. Eita. Mas a cantora fez questão Dedê. de fazer uma postagem no Instagram dela. Uhum. Pra provar que não existe crise nenhuma. Beijo minha na gente. boca? Que é só love, muito amor. Até porque eles são recém-casados, né? Tem pouco tempo. Mas provou, porque Instagram ninguém prova nada pra É mim. família O que eu Margarida vejo de no gente, Instagram. gente triste, mas no Instagram a felicidade. Ou então a pessoa tá, eu não acredito em rede social, tá aqui brigando com você, discutindo e botando kkkk no WhatsApp. É tudo mentira. Quando você vê kkkk, não tá rindo, não. Eu não acredito. Eu boto isso, tá de sacanagem. Eu sei, eu já vi você botando kkk e brigando aqui, Não ó. tô brigando, não. Ó, vou dar na sua cara, hein, pronto. O que a gente faz? A gente fala mal na Ai, cara. meu Deus. Fala. Ela disse que vai tudo muito bem, obrigado, que eles estão ótimos, enfim. E a gente torce realmente, né? Se Maravilha. casaram há pouco tempo, fizeram uma festa linda. Não Muito tem bom. porquê, né? Vai contar mais pra gente hoje? Vou, claro que eu vou. Então daqui a pouquinho a gente Já volta aí. acabou nosso Tem primeiro muita bloco? fofoca. Tem muita fofoca? Então a gente vai e volta, vá. Não, fica quieto. Até já, Rodrigo. Próxima, você vai Já, ver. já, gente. Peraí que eu tô indo, não me espera. Que prazer enorme te receber, doutora Tatiane Maete. Muito obrigada Como por vai, estar doutora aqui. Tatiane? Boa Que tarde. delícia, Tati. Muito obrigada. Tati é pediatra, Tati é alergista, Tati é tudo. E é uma pessoa incrível, que eu sou muito apaixonada por ela. Tudo pras crianças, né? Tudo pelas crianças. E hoje a gente, como nós falamos na abertura do nosso programa, a gente estava falando da importância da vacinação, que tem muita gente hoje em dia que simplesmente está eliminando por fake news. É mais ou menos isso, né, Tati? Exatamente. E aí, me fala um pouquinho dessa importância da vacinação para as crianças, depois a gente fala também para os nós velhinhos. Teve muita gente aí que viu pelo WhatsApp, Facebook, rede social, né? Muita notícia falsa sobre a vacina. E virou uma onda agora não se vacinar. Então parece que agora é até cultural. Existem lugares nos Estados Unidos que não estão vacinando, existem lugares no Brasil, infelizmente, que também não está sendo vacinada as crianças. Isso é muito ruim, porque aí o que a gente vê? A gente vê voltar as doenças, né? Quanto tempo a gente não falava de sarampo? Nossa. Isso é uma loucura. E agora a gente Eu tá nunca ouvindo vi falar sarampo. de sarampo direto, né? Eu nunca vi sarampo na minha vida Sarampo acadêmica. é aquele das pintinhas, né? Na minha vida acadêmica, em 10 anos de formada, eu nunca vi sarampo, só pelo livro. E agora a gente vê retorno de algumas doenças que antes a gente não vinha, né? E aí muita gente fala assim, e Tati, e as pessoas que estavam vacinadas e estão pegando? Na verdade, nenhuma vacina é 100%, né? Então, a vacinação é um pacto coletivo. Quando você faz uma campanha de vacinação, você está fazendo uma campanha para todo mundo. Então, você cria um bloqueio naquela sociedade. Então, eu me vacinei, ela se vacinou, você se vacinou. Então, o sarampo chega ali, ele não entra, porque está todo mundo vacinado. Aquela região inteira está protegida. Quando uma pessoa deixa de se vacinar, acabou. Vira o alvo, aquela pessoa pode nem ser ela que pegue,
mas ela vai virar um portador assintomático e vai transmitir para as outras pessoas que estão vacinadas. Então, uma mãe que não vacina o seu filho, ela não está colocando só o filho dela em risco. Ela está colocando o filho dela e o filho de todo mundo que está ao redor dela, na escola, na pracinha, em todos os lugares. E por isso é muito importante a vacinação, por isso que vocês estão vendo aí o governo fazendo um monte de campanha, né? Coisa que a gente não via mais. Há muito Tinha, mas há muito tempo tempo você que não falava vinha nisso, campanha, né? né? Aham. Porque tinha o calendário de vacina, a caderneta, todo mundo estava seguindo, não tinha necessidade de fazer a campanha. Então hoje, porque a gente começou a ter mais casos, né, Quais de são as sarampo. doenças que estão aparecendo mais agora? Então, o sarampo, nesse ano ainda não teve no Rio de Janeiro, São Paulo, grande capital, só Belém, Amazonas, né? Mas cachumba tá tendo no Rio de Janeiro, Cachumba é aquela coqueluche, que deixa- deixa inchado. Rubéola. Rubéola muito pouco. Não vi nenhum relato esse ano, não, nem o ano passado. Sim. Mas teve até um surto há uns 2, 3 anos atrás, mas coqueluche voltou a ter, né? E essas vacinas Que loucura tomam quando isso. criança, né? Isso. Mas se a pessoa agora, para não panicar, está ouvindo a gente falar e não se lembra, a mãe não deixou a caderneta, evidentemente, a mãe já faleceu, já é um adulto, não sabe se tomou essas vacinas. Pode tomar novamente? Pode, a Sem grande problema? maioria sim, a grande maioria das vacinas podem ser tomadas, é só procurar um posto de vacina, falar que não sabe ou não lembra e que a própria pessoa do posto está orientada a fazer as vacinas que podem ser feitas de acordo com a idade da pessoa. Então, se você tiver mais de 60 anos, você não vai poder tomar tríplice viral, tem algumas que você não vai poder tomar. Então, dependendo da idade, o posto está acostumado a lidar com essa situação. O ideal é que todo mundo tenha. Eu tenho minha caderneta de vacina. Claro. Mas eu, por exemplo, sinceramente não tenho. Eu não tenho. Então, uma pessoa que está na idade adulta, não se lembra, não existe superdosagem, pode tomar Pode. novamente. Não mesmo tem? que já tenha tomado na Não, infância. porque na verdade toda vacina cai com o tempo. Tá. Então, a Então é até imunologia... bom, né? Então assim, não tem tanto problema tomar novamente dose. Claro que, se você, por exemplo, dosar no seu sangue, você vai ter anticorpo, não tem necessidade de você tomar vacina, né? Provavelmente você, quem nasceu depois de 83, 80, já tomou grande parte das vacinas. Porque foi quando começou realmente as campanhas de vacinação, começaram a dar a vacina. Quem nasceu depois de 2012 tem um calendário completamente completo. Porque aí já começaram a dar de pneuma, de meningo, todas as outras. Então, assim, dá até pela idade da pessoa do posto ter uma noção se você tomou ou se você não tomou, porque a gente sabe quando que começou as campanhas de vacinação, então a gente tem noção das vacinas que a pessoa tomou. Ô, Tati, desculpa, e essa história de que a vacina que a gente estava conversando ali, de sarampo, por exemplo, você não vai tomar vacina de sarampo porque a vacina de sarampo, escutei isso, provoca autismo. Ah, Exatamente. é possível isso? Então, na verdade, existiu Olha isso. um grande estudador até que tirou foto com o Trump, Então, aquela coisa toda. ele criou Ele o que criou depois eu vi isso, que era uma fake news, ele espalhou isso pela Europa, da Europa ele saiu da Europa e foi para os Estados Unidos, abraçou o Trump e nessa situação o índice de sarampo aumentou em 22 estados dos Estados Unidos e em Nova York, mês passado, só em Nova York, mais de 400 crianças com sarampo. E isso eu fiquei atenta. E justamente por causa disso, que ele estava dizendo que a vacina não era conveniente. Não, você não pode tomar não, porque seu filho pode ter autismo. Alertou. O que aconteceu? Olha que loucura. Como a gente teve um aumento muito grande do espectro autista nos últimos anos, né? E foi mais ou menos a época que a gente começou a ter uma grande vacinação em massa, algumas pessoas começaram a associar vacina com autismo, sem ter nenhuma confirmação, sem ter nada, né? Só que hoje já está confirmado, fizeram um estudo lá norte-americano, fizeram um estudo divulgado tem mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos, mostrando que não tem nada a ver, pode vacinar, não vai dar autismo, não tem nada a ver. A gente está tendo um número grande de autistas, está sendo investigado isso, mas com relação à vacina, não tem. Inclusive o grupo controle, que foi um grupo de uma região que foi... conseguiu fazer ninguém tomar vacina por esse cara, né, por esse pesquisador americano. Frank, alguma coisa, não faz memória não dele. Esse grupo teve mais autismo Olha do isso. que o restante da população que tinha tomado vacina.
Então não tem nada a ver. Então assim, é para vacinar o filho. Eu sempre brinco com a mãe e falo assim, ai, dá uma peninha, Mas tem que chora. vacinar. E não sei o que, eu sempre falo o seguinte, menor de 2 anos não tem memória. Então ele não vai lembrar. Todo ano tem essa coisa da H1N1 e gripe, surto de gripe todo ano. Essa vacina, ela dura ou a gente precisa tomar ela todo ano? Tem que tomar todo por 2 motivos, tá? Eu nunca tomei essa vacina, confesso. Nunca tomei. Não, eu tenho que tomar. Tem que tomar. É porque dizem que essa vacina era só para 60 anos? É, assim, Então? no posto, Era só estou sim. esperando esse então para te dar um soco, mas tudo bem, vai. É mentira, quem tem 2 aninhos menos, assim. No posto só a partir de 60 anos. Mas quem tem condição e pode se vacinar, vale muito a pena se vacinar. Por quê? Primeira coisa que você tem que se vacinar todo ano, porque os vírus são diferentes, eles sofrem mutações. Então, o vírus de um ano é diferente do vírus do outro ano. E a vacina, ela vai mudando com o tempo. Então, a gente vai usando a epidemia dos Estados Unidos e da Europa no inverno para fazer a nossa vacina desse ano. Então, por isso é que a vacina é lá para abril, porque a gente tem que esperar qual vai ser o vírus da vez de lá para fazer a nossa vacina daqui. E por isso que tem que fazer todo ano. Segundo motivo, vai decrescendo a quantidade de imunologia que a gente faz. Então, a vacina vai ter um tempo de mais ou menos 6, 8 meses. Claro que tem pessoas que têm um sistema imune tão bom que vai durar 3 anos, mas a gente não tem como garantir isso. Então, por isso que a gente pede para todo ano, quem puder, se vacinar. E aí vem aquela coisa assim, eu tomei e fiquei gripada, não vou fazer isso. Agora. Minhas amigas estavam conversando isso ontem. Eu estou de cama, estou super gripada, cansada. Tomou a vacina? Tomei, já tomo todo ano, nada funciona. Como é que pode isso? Então, porque a vacina não é para gripe. A vacina é para 3 sorotipos de gripe. Ela não pega para todas as gripes. Ela pega para os mais graves, o que causa internação, o que causa morte, o que causa pneumonia. Então, é para os tipos mais graves. Então, você tomou a vacina, você vai ficar resfriado. Não tem como você evitar que a pessoa pegue vários vírus, né? Você tem aí, sei lá, só rodando aí no Rio de Janeiro hoje, deve ter uns 100, 300 por aí. Então, esses vírus vão estar pegando nas pessoas. Mas os 3 mais graves não vai te pegar se você tomar vacina. Perfeito. E quem mora em população ribeirinha ou mesmo mora perto de matagal e convive ali ouvindo sobre dengue, chikungunya, todas essas doenças, pode tomar alguma vacina para se precaver? Não. Dengue. Não existe. Então, existe uma vacina de dengue, tá? Que foi autorizada pelo governo, tá? Mas essa vacina tá bloqueada por hora, né? Assim, não está sendo feito. Porque estão sendo feitos mais estudos. Teve alguns problemas. Parece que ela só pode ser feita em pessoas que já tiveram dengue uma vez. Então, por conta disso, se bloqueou um pouco a introdução da vacina no calendário. Tem um estudo na Fiocruz com uma nova vacina, mas ainda não tem no mercado. Entendi. Eu puxei por esse lado só por conta de uma coisa, que a gente ouve o tempo inteiro, é problema de dengue. Eu me lembro lá da minha infância, era dengue e com o tempo parece até que foi sumindo um pouco. Isso. E conjuntivite, tinha muito surto, né, antigamente. Na verdade, a dengue foi sumindo porque todo mundo já teve. Então, como todo mundo já teve, a gente fica imune. Eu também. Você teve pode... já? Não, eu também Você sou pode felizardo. ter tido e não ter tido tantos sintomas, né? Porque às vezes a dengue passa como uma resfriado. virose, né? Você tem mal-estar, dor no corpo, mas ela não tem aquele quadro clássico, né? Ou você pode ter sido uma felizarda mesmo. Mas assim, a dengue diminuiu porque a gente tem uma população que já pegou dengue, né? Então, a gente acaba tendo um decréscimo. Toda virose, assim, dengue, provocada por vírus, a gente tem em picos. Então, geralmente, a gente tem surtos de 10 em 10 anos, de 12 em 12 anos, porque é quando você vai ter uma população nova suscetível àquela doença. Agora, tem um estudo bem legal, que ainda não tem 100% de comprovação, mas já tem algum relato bom, é que parece que a vacina da febre amarela tem uma certa proteção contra a Zika.
E por isso que a gente não Diminuiu. teve tanto caso de Zika, porque na mesma época que começou o número de Zika, a gente começou a vacinar de febre amarela. Uma campanha. Teve uma E campanha. essa da febre amarela está em postos, todo mundo Total. pode. Posto. Qualquer idade. Qualquer idade, acima de 9 meses. Tá. Agora, você tem um limite, por exemplo, a gente recebe H1N1. Olha, você só pode tomar só para ocasiões grávidas, pessoas de risco que estão numa comunidade. Qualquer pessoa deve tomar ou só essas pessoas que Então, realmente... na verdade, para o governo, ele não tem como financeiramente pagar Liberar para pra todo todo mundo, até porque o vírus pode ser um resfriadinho para mim, porque eu tenho um sistema imunológico bom, então não tem por que ele bancar uma vacina para um resfriado para mim, né? Então, ele vai bancar a vacina para aquela população que tem maior risco de desenvolver uma doença grave. Então, idoso, grávida, população carcerária, né? Médicos, profissionais de saúde, educadores, essa galera acaba tendo direito pelo posto, né? Maiores de 60 anos, que são um grupo de risco. Agora, hoje, tem muita empresa que está fazendo campanhas dentro da própria empresa, dando para todos os funcionários, né? E não é uma Protegendo vacina... também o ambiente, e não é né? uma vacina extremamente cara, é uma vacina que tem um custo bem barato, não é uma vacina cara. Então, assim, quem pode, eu acho que vale a pena se proteger, porque até mesmo, por exemplo, se você pegar uma gripe, você ficar com mal-estar, não é legal. Então, se você pode prevenir uma coisa, eu acho que vale a pena, né? Só uma Tem um picadinha. ditado da vovó que diz assim, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Né? É melhor você agir antes. Então vamos prestar atenção nisso, porque eu vejo que tem muita grávida, muita gestante que pensa muito no pré-natal. Depois que o bebê nasce, tem todo um cuidado, né? Tem que prestar atenção ali nessa fase. Vamos vacinar, vamos pensar nisso e os adultos também. Foi importante, eu acho, esse papo aqui, principalmente para nós adultos que não tenho certeza se eu tomei essas vacinas. Não tem certeza? Pode vacinar novamente. Todas né? elas, né? Todas elas. Ah, maravilha. Obrigado por ter Tá bom. vindo, viu? Obrigada, adorei. Muito bom. Isso é muito boa. Uma excelente médica, maravilhosa. Obrigada pelo teu carinho. E volte pra gente falar mais. Claro, com Outras certeza. doenças. Obrigada, Obrigado. viu? Venha, venha, venha. Tá me puxando, puxando a gente? querido? Puxou. Ai, chegamos. E assim, menino, dá licença um pouquinho? Claro. É o veneno. Aqui desse ladinho. Não então. conhece? Nossa, É o veneno que tá escorrendo. Tá escorrendo, meu povo. Deixa eu ver se tá com batom do dente. Ai, caraca, foi muito chato. Eu tiro foto no meu Instagram e ele bota assim. Tá com batom no dente. Eu vou dar um soco em você. Tá com batom no dente? Não, não tá não. Hoje não. E aí? Vamos falar dele não, dela. Eu ia falar Ken humano, mas na verdade é Débora Seco. Vê se ela não tá parecendo Ken humano nessa foto. Ô, filho, tem que limpar mais um pouquinho aqui, ô veneno. Débora Seco deu uma declaração Gente, que ela foi é a tão seguinte. linda. Ela disse que a Maria Flor mudou a vida dela. Que ela era muito egoísta antes de ser mãe, que ela pensava no bem-estar dela, tudo tinha que ser na hora dela, do jeito dela, como ela queria. E que depois que ela foi mãe, ela aprendeu que ela fica em segundo plano e que a filha vem em primeiro sempre lugar. assim. Que ela sente um amor. Você, a mãe, pode te dizer isso. Né? Duas um vezes, né? amor Essa mãe e avó é uma coisa de doer o coração, é verdade. Não, primeiro vem a Natália, depois vem a Natália, depois vem a Natália, depois vem a Natália. Agora primeiro vem a Helena, depois a Natália, depois a Natália. Meu marido? Não, primeiro vem ele. Vem Mas sexto, né? assim, Marido gente. pra quê, né? É verdade, é uma coisa de louco. Mas Débora Seco é maravilhosa, né? Adoro, acho ela linda, talentosíssima. Realmente, nessa foto não está favorecendo muito, né, Rodrigo? Não tá nem parece Débora Seco, na verdade. E ela colocou lente nos dentes, né? Tá muito Eu achei que branco, fiquei, né? acho que ficou um pouquinho Esse exagerado. dente está um no pouquinho dente. demais, né? Enfim, Mas é maravilhosa, muito talentosa. Um Também beijo para acho. Débora Seco. Beijo, Beijo, Débora. Mesquite. Menino, vamos falar de Cid Moreira? Cid Moreira que tá com mais de 90 anos, né? 91 Mentira, anos. 91. 91 anos. 91 Como é que é? anos Boa e não noite. usa Viagra, segundo ele disse. Ele não Meu usa Deus. Viagra? Não, Não, porque não precisa usar mais nada, né? Não Não. usa mais. Né? Não usa, né? ele é Você casado. sabe, você Acredito, sabe. Tá lá na casa 91 dele? anos? Não sei, menina. Não, 91 anos? Vai, Conta, Rodrigo. vai fazer brincadeirinha. Ai, que horror. Ah, que bom que você disse que horror. Vai, menino. Ele não tomou azulzinho, vai. Não toma. Ah. Ele deu uma entrevista recentemente dizendo que ele
está em ótima forma. Ele pratica exercício todo Que dia, bacana. faz pilates, faz musculação, tem uma academia maravilhosa na casa dele e disse que não precisa do azulzinho, que a performance dele é maravilhosa, segundo ele, né? 91 anos. Atividade física, a vida inteira pensando, raciocinando. Eu acho que isso faz essa vida longa bacana, né? E ele é Pra vegano, vive- né? Ah, ele é vegano? Desde os 33 anos ele é vegano. Ó, que legal. Né? Então acho Boa que noite. isso ajuda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Next, vamos lá pra A voz da Bíblia, né? É verdade, a voz da Bíblia. Lembra daquela Bíblia? De Gênesis até Apocalipse, a voz do Cid Moreira. Eu tinha, quando tinha na minha casa. Nunca ouvi. Minha mãe tinha lá aquele monte de CD desse tamanho assim. Eu não ouvi, não. Vai, Rodrigo. Nesquit. Vamos falar do contra-ataque que a Rede Record prepara contra a Rede Globo. Eita! É, Oi. ó, a Record pretende tirar da Globo Maju Coutinho. Sério? É. Menino, eu sei fazer tempo. Olha, aqui eu sei que vai ser um negócio... Tá bom. Acho que não vai rolar, Monalisa não. Perrone. Sem fazer tempo é o melhor. Assim, olha, não é que elas falam assim, olha, aqui no Sudeste, não sei o quê. É só você É assim, fazer Vivi, ó. assim, não é? Céu parcialmente nublado, sujeito a chuvas no Quer final do roubar meu período. emprego? Para, Eu adoro continua esse você, texto. vai. Quer roubar meu O céu trabalho? está sempre parcialmente nublado Tá e sempre. sempre sujeito a chuva no final Mas do a período. Maju é mara. Maravilhosa, né? Ela é verdade. A Record que é Maju Coutinho, que é Que Monalisa Perrone e Rodrigo Bocardi. Todo mundo do Sério? jornalismo. Todo mundo do jornalismo. Ela quer dar uma cara nova. O Guerreiro, né, que é o novo diretor de jornalismo da Record, ele quer dar uma repaginada, quer um nome de peso e eles estão dispostos a investir alto. A Maju parece que já teve um encontro com o Guerreiro, ainda não recebeu uma proposta, mas a bafão. Record quer saber onde eles estão insatisfeitos na Globo, plano de carreira e pretende oferecer uma bolada para tirá-los da Vênus E vai Platinum. continuar. Eu acho que vai conseguir. Meu, porque meu quem- telefone é 021. Eu vou dizer. Pronto, fácil. Eu vou dizer pra você que eles vão acabar conseguindo, né? Afinal de contas, o diretor que tá tentando isso tá guerreiro, é guerreiro. Né? Então ele vai conseguir. Nossa, você é inteligente. Eu sou Eu muito, gosto Vivi. Eu tô com medo de disso. você sair daqui amanhã, porque você tá se oferecendo pra tanta coisa que eu tô com medo. Amor, como é que é? Tempo parcialmente Céu nublado. parcialmente nublado, sujeito a chuvas no final do período. Vamos lançar a hashtag Fica Vivi. Fica, Vivi. Fica, Next. Vivi. Next. Menina, vamos falar do sobrinho de Ana Hickman. A irmã dela, a Isabel, teve neném há pouco tempo. E o neném nasceu com Ela uma é lábio, Ah, ela é fissura leporino. labial. É uma fissura lá. É. Não é lábio leporino o nome disso? É lábio, É, né? pronto. E Doutora ele falou. vai ter que passar por algumas cirurgias. Ela não Bonitinho, sabe né? exatamente quantas. Pode ser 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias para o bem-estar do neném. E ela tá desesperada. Como qualquer mãe. Né? ficaria. Como Qualquer mãe qualquer ficaria. mãe. Claro, com certeza. Gente, mas é lindo, né? Uma graça, uma Você graça. acredita que tem gente que vai na rede social Pichar. pra falar Acredito. mal da criança? Sabe o que eu acredito? É óbvio. Como é o nome dela? Justus e a filha da Elo Pinheiro. Ah, Ticiane. Ticiane. Ticiane Pinheiro disse que se prestam a entrar na rede social dela para falar da filha. Pra falar da sim. Rafinha. Ah, os olhinhos dela são muito separados, coisas horrorosas assim. É absurdo, Como é que né? a pessoa escreve uma coisa dessa, sabendo que pode traumatizar uma criança? Uma né? criança, exatamente. E aí diz que o povo vai lá, mas a Isabel Hickman, a gente tá aí na torcida, viu, Isabel? Vai dar tudo Ana, certo. maravilhosa, Ana milionária. Vai dar tudo né, certo. Ana Vai dar Hickman. tudo certo. Nesquit. Nesquit. Próxima. E vamos falar de Cristina Rocha? Adoro. Ela que completou recentemente 10 anos do Casos de Família no Ar. Já tem 10. 10. Quem apresentava era a Regina Volpato. Exatamente. Você sabe que eu acho que a Cristina Rocha é a cara desse Eu programa? acho também, sempre achei. Eu acho que a Regina é ótima apresentadora, mas acho que aquilo ali não é o ambiente dela. A Cristina cai, ela briga, ela bota pra fora do programa. Eu acho ela Exatamente. barraqueira boa. Ela é barraqueira Mas eu acho mesmo, né? isso Você vê legal, que quando é a ela, cara quando ela dela. não gosta do convidado, ela diz: sai, você não tem. O senhor bate nela, sai do meu programa. Eu adoro isso. Exatamente. Adoro Ela Cristina bota a Rocha. pessoa no lugar dela. Só que a Cristina tá insatisfeita. Por quê? Por quê? Porque ela nunca foi indicada ao troféu imprensa. Será que é porque faz Poxa, programa popular? Silvio. É, o diretor dela disse o seguinte, que provavelmente o brasileiro tem muito preconceito, né, Sim. com essa coisa de programas populares, então talvez por isso a Cristina nunca tenha sido indicada. Mas ela disse que ela fica muito chateada, porque ela tá há 10 anos no ar, ela foi, acho que, uma das primeiras mulheres a inaugurar a TVS, né, quando nem Lá, era o Povo na SBT. TV com Wagner Montes, Povo Cristina na TV, Rocha. isso Cristina mesmo. Rocha estava lá. Era o início do Era sistema isso. brasileiro de televisão. Não era SBT ainda, era a TVS do Rio de Janeiro. É isso aí. Ela estava lá.
E ela é muito boa, mas você sabe que tem uma coisa assim, programa popular, você vê que todo mundo viu, comenta, por acaso eu tava zapeando, mudando de canal. Por acaso. Igual reality show, todo mundo conta tudo que aconteceu ontem. Não que eu assista, é porque eu tava trocando de canal Ouvi e vi. falar. Assume! falar. Gente, é tão bom a gente Né? fofocar na vida dos outros, né? Exatamente. E aí ela disse que ela fica muito chateada porque ela nunca foi indicada e acho que ela deu até uma alfinetada, né? Diz que tem apresentadora que não tá no ar e ganhou o troféu. Mas aí é o povo que vota, né? Exatamente. Aí não tem jeito, né? O Silvio Santos acho até que votaria nela, afinal de contas já foi cunhada dele, né? Sim, Ana Rocha ela foi foi cunhada. casada com o irmão de Com o irmão da Elis. Elisa Bravanel, né? Volta amanhã? Perdeu seu lugar, Claro que eu ele volto. sabe tudo. Beijo. Até amanhã, Aqui, Rodrigo. região sudeste, não sei o que, não sei o que. Tô indo no caminho certo. Céu parcialmente nublado, sujeito a chuvas no final do período. Rede Record, ó. Olá! Tudo bem, Jaqueline? Obrigada mais uma vez por estar Como aqui vai? com a gente. Obrigada a vocês. Jaqueline, ótima. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sei que quem está em casa certamente ou sofre desse mal ou conhece alguém que sofre. Com certeza. Ai, que medo. Do que a gente vai falar hoje? Vícios na internet. Vícios na internet. Senhor de Deus. Como é que a gente sabe quando a gente é viciado, hein? Começa assim. Bom, a gente sabe quando a gente é viciado, quando a gente não consegue ficar sem determinada coisa, né? Qualquer vício, tá? Isso serve pra qualquer vício. Cadê O meu não fica aqui, amor. Pode O meu trazer fica meu no celular, camarim. por Eu favor, sou bicho? desapegado, eu não trago essas coisas para o estúdio. O meu fica lá. Exatamente. Se você começa a perceber que começa a te dar uma agonia, uma angústia de ficar sem olhar, que você fica com o pensamento fixo naquela coisa quando você não tá com ela, isso é vício, né? Sim. Isso já sugere aí uma... Eu acho até que assim, na verdade tem os dois lados, né? Tem pessoas que são muito solitárias, vivem muito sozinhas e arrumou ali tudo bem, que é um mundo. companheiro. Mas isso né? é uma outra questão que também é muito complicada, né? Porque você Essa usa a substituição, né? internet para você ser uma pessoa que você não é. Então você vive num mundo virtual, numa fantasia, que também não é real. Então é uma outra questão que também é muito perigoso complicada, que a internet ela traz isso, né? Então, vamos começar falando dessa coisa do vício, principalmente para as crianças e adolescentes, né? Que estão envolvidos demais nessa questão. Passam horas e horas voltados ou ali no seu celular ou próprio no computador e esquece de comer, esquece de fazer seus trabalhos de casa. E que perigo isso pode trazer para essas crianças? Então, o problema da criança, do vício da criança, é porque ela é mais vulnerável, né? Então, isso pode trazer problemas como obesidade, sedentarismo, distúrbios de sono, né? Tem crianças que acordam de madrugada para jogar videogame, por exemplo, né? Então, isso e também tem a questão social, né? Que fica bem prejudicada. Tem estudos que Você apontam... se isola muito. Você se isola muito. A criança vai ficar só com o E celular aí, na falando mão, né? da questão do vício, como é que a gente percebe? Quando a criança, por exemplo, troca qualquer coisa para ficar na internet. Isso é muito comum. Ah, não vamos ao cinema não, vamos fazer um joguinho em casa. Isso aí. Não é isso? Nenhum O problema programa é melhor é do que tem, ficar, às né? vezes, a indução dos pais, né? Assim, às vezes o pai quer ficar, deixa eu ver meu jogo aqui, deixa eu ver minha novela aqui. Fica aí assistindo. Aí fica aquela criança ali, vai, toma Peppa Pig. Vai Não, lá, pra vai você não assistir o poder Lucas isso, não Neto. te dá trabalho. Exatamente. Não, o canal é isso. YouTube infantil, não tem problema nenhum, fica aí. E Os cada próprios vez pais mais isso estimulando, acontece. né? Estimulam e acham bonito, né? Porque a criança fica tranquila por longas horas, mas isso é traz prejudicial. prejuízos São à crianças criança. pequenininhas, né? Eu tava vendo São o crianças filho de uma amiga, tem 2 aninhos e meio, Já vai com o dedinho. mexendo Não, em eu costumo tudo. dizer que a criança já sai do parto fazendo assim, ó. Já tá com o Exatamente. dedo assim, olha, impressionante. Né? Estava lendo agora, ontem, né, sobre isso e vi que isso está trazendo prejuízo intelectual para a criança. Isso pode trazer prejuízo intelectual para a criança. Porque antes dela aprender a ler e a falar direito, ela já está, né, No dedinho. no dedinho e ela consegue ouvir o que ela consegue se mover ali naquele mundo digital sem precisar saber ler, né? Sem a compreensão daquilo por escrita, porque ela escuta. Eu achei curioso, eu abri o programa falando disso, e é verdade, o meu aparelho me avisando quanto eu estava consumindo por semana. Não é? Eu achei curioso porque é evidente que eles querem mais que eu esteja utilizando cada vez mais. Por outro lado, é um sinalizador para você. Ficar atento, né? A gente adulto, a gente usa a desculpa a gente usa para trabalho. Aham. Mas não é verdade, a gente não usa só para trabalho. A gente já acorda no primeiro movimento é pegar o telefone para saber o que É a está primeira acontecendo. É verdade. Você também faz isso? É, Eu claro que faço. assim, já vou me justificar. Preciso saber das coisas do trabalho, o que está ali, o que não está, coisas familiares. Sim, mas eu será que você preciso não ver. pode saber depois do café da manhã, por Deveria, exemplo? né? Deveria. Meu Não é? celular dorme do lado.
na minha mesinha de cabeceira. Esse é uma coisa... É um problema? É um problema. Porque você não desliga, você fica ali Não. até o último momento do seu Mas é que dia. quando você tem um no dia filho que seguinte, mora a fora, um primeira irmão coisa que que tá, você faz. Exatamente você isso. fica preocupado, né? Tem um pouco disso. Uma vez uma pessoa me viu almoçando e no telefone, que era o momento que eu dizia, na hora que eu almoçar eu vou retornar para todo mundo. E a pessoa falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando. Charles, você não se respeita, né? Eu falei, como não me respeito? Você não respeita o seu momento. Você não consegue viver da o sua momento refeição. presente. E Exatamente. eu fiquei pensando naquilo, eu falei, meu Deus, pode tocar, nesse dia eu fiz, para comer eu faço, pode tocar o que for aqui agora, porque se já morreu, já morreu. Porque o que tiver acontecendo eu não vou poder fazer nada. Exatamente. Eu vou fazer a minha refeição, depois eu vou trabalhar, depois eu vou pegar esse telefone. É, exatamente. E isso também faz o tempo correr muito rápido. Né? Como o tempo tá passando. Como o tempo tá passando. Nossa, o mês já passou, o ano tá voando. E o que você fez? Tô no celular. Olhando o Instagram, o seu Instagram, o Instagram dos outros, você fica na rede Eu me social. vejo isso. Você tá falando, eu sou justamente essa pessoa. Às vezes eu tô em casa, eu fico vendo os stories da minha filha para acompanhar o dia a dia. Então isso realmente me pega perdendo, não sei se seria essa palavra, horas. Perdendo. Horas Perdendo. ali Essa é a sentada palavra. vendo aquilo, gente. Sim. Essa é a palavra. É uma Você pode coisa. reparar, você está trabalhando, o dia passa devagar e tal. Você pega o seu telefone para olhar o Instagram. 1 hora voa. Voa, é Quando você vai falar, caramba, já passou 1 hora, eu tenho que correr de volta para. Fora os outros danos, né? Tem gente que acaba desenvolvendo depressão porque é um mundo cor-de-rosa no Instagram. Nossa. E a pessoa começa a ver, meu Deus, mas minha vida não é tão interessante quanto essas Exatamente, pessoas. gera uma frustração. Pessoas que ela até É. conhece, que ela convive, não estou dizendo Porque da a vida vida é do perfeita, artista. né? A vida de todo mundo é bacana, a minha E a não é minha tão não é. interessante. Exatamente. E aí você vai para uma festa, às vezes a festa não tá nem tão boa, mas você tá lá postando que está numa festa e a pessoa que tá em casa fala, caramba, minha vida... Não, aliás, eu parto do princípio que a festa não está boa. Quando a pessoa está lá o tempo inteiro mostrando, você não está convivendo, você não está falando com as pessoas, você não está dançando, você não está curtindo. Você está tão Mas preocupado a em rede mostrar. social, a internet, de uma forma geral, ela é muito antissocial, né? Da vida real. Né? A rede social ela é ótima, mas ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Não Ô, é Jaqueline, verdade? a gente pode dizer que esse vício já se tornou um transtorno? Olha, ainda não entrou no manual oficial de transtornos mentais, né? Ainda não entrou, mas já é uma unanimidade entre psicólogos e psiquiatras que se trata de um vício, de um transtorno. Então, eu acho que não vai demorar muito tempo para a gente já falar sobre isso de uma forma mais respaldada, mais técnica. E as pessoas mais estão oficial. com essa ideia, elas têm consciência de que isso é um vício e Não. estão procurando Não, tratamento? Claro que não, claro que não. Na Coreia do Sul, por exemplo, onde é muito forte, né, essa coisa da tecnologia, da internet, eles já estão com um centro de reabilitação para viciados em internet. Oi? Para adolescentes, aprender Centro a de interagir reabilitação, de que novo. loucura. Aí é sério demais. É né? muito sério. Exatamente. Mas esse vício, ele é um prejuízo, né, para as crianças. Elas não conseguem mais brincar, elas Será não que- sabem mais o que é isso. Porque eu conheço uma pessoa, para justificar, porque eu gosto de falar com exemplos base. concretos, assim, que ele fez uma casa na árvore para os filhos. Um tinha 9 e o outro tinha 7 anos. Ele fez a casa da árvore, toda criança, gente, quem não gostaria de ter uma casa na árvore? Aham. Quando ele foi fazer a inauguração da Casa da Árvore, as crianças foram lá, olharam e falaram: Oi, cadê meu tá, computador? mas como é que eu brinco disso? Ué, você entra na casa e brinca. Claro, perderam as brincadeiras. Mas aí, não, pai, eu prefiro o tablet, eu prefiro o computador. Ele, não, vocês vão brincar na casa da árvore. Ficaram os dois dentro da casa da árvore, Achando de um braço saco. cruzado, no saco, olhando pra ele. A gente tem que ter controle das nossas ações, do que a gente faz. Um prejuízo que dá para as crianças é na parte do controle inibitório. O controle inibitório é aquela primeira reação imediata, sabe? Por exemplo, as crianças elas perdem um pouco a capacidade de interagir. Então a gente está aqui conversando, vai entrar no meio da conversa, vai começar a falar e não vai perceber que a gente está aqui conversando. Isso é um problema nessa função, né? Então assim, a gente tem que ficar muito atento nessa parte. Você sabe que uma amiga minha, uma vez, estava conversando, a gente estava na praia, ela estava falando que a atitude que ela tomou com o filho, que o filho estava com notas ruins na escola, sim, claro. tá?
porque ele não estava mais estudando, ele estava só envolvido no celular. Sim. O que ela fez? Ela tirou o celular, botou de castigo mesmo, você só vai ficar com o celular quando as suas notas melhorarem. Ele ficou um período, sei lá, talvez uns 10 dias, sem ter acesso. E eu perguntei pra ela qual foi a reação. Ele estava Nervoso. Exatamente. Exatamente. E aí ela falou assim, eu continuo ou eu não continuo? Eu dou ou eu continuo? O ideal é você ter um equilíbrio, né? É você botar... A criança, ela é comportamental. Então, você precisa dar limite para ela. Então, isso tem que entrar na rotina da casa, da vida, enfim. De tal a tal hora você estuda, se der tudo certo na escola. Então, você tem de meio-dia a 1 para entrar na internet, para jogar, enfim. É recompensa. Depois você tem que... Exatamente. Na verdade, você tem que botar a regra, ela tem que ter rotina. Isso pode ser incorporado à rotina. O que não pode é a criança entrar a hora que ela quiser, no tempo que ela quiser, porque o que acontece? O jogo também... ele cria pessoas muito impacientes. Porque ele joga a hora que ele quer, ele ganha, ele perde. Aquele universo ele faz o que ele quer. Mas a vida não é assim. Ele não pode sair dali achando que ele vai fazer o que ele quer na vida. E aí criam crianças muito impacientes. Elas não conseguem mais interagir, elas não conseguem mais esperar, elas não conseguem mais se organizar, elas não conseguem mais planejar. Isso a gente está falando de função executiva do cérebro. Então, a gente tem uma perda de função executiva, porém, controle inibitório é uma coisa que também se trabalha. E a gente trabalha olhando o aplicativo, né? No caso dos adultos, falando, caramba, fiquei 10 horas aqui, então eu preciso ficar menos. Então, o que eu faço para ficar menos? Né? A gente precisa ter essa noção de quanto tempo a gente gasta, do quanto tempo a gente precisa, do que é uma desculpa porque o meu trabalho exige. Tá tudo muito entende? virtual, né? As pessoas não se Exatamente. encontram mais. Mas Você vê que você Dentro fica do próprio restaurante, as um ano. pessoas estão se falando Dentro de casa, as Você pessoas estão se recebe- falando por É isso. WhatsApp. Você recebe as pessoas em casa ou sai todo mundo para almoçar, chega o momento do almoço, que Tá tá todo mundo cada um em no seu silêncio. celular. Gente, o que estamos fazendo aqui? né? É Exatamente. isso aí. É A perda gente não de tá se capacidade de relacionando interagir. mais. É isso aí. Exatamente. Isso é um problema porque cria pessoas antissociais, né? E essa geração que está vindo bem nessa pegada, né? Elas Eu não vi- conseguem conversar. Eu vi Conversar uma sobre brincadeira o quê? maravilhosa, essas coisas que tem internet também, mas que era ótimo, que era assim, uma foto. Uma pessoa conversando com a outra no restaurante e a moça colocou um celular aqui na testa e amarrou. Aí a pessoa falou, mas por que você fez isso? Para ver se você olha para mim, porque você só está olhando para o celular. Se eu olhar para o celular, olha aqui, ó. É impressionante, Exatamente. E eu achei né? maravilhoso aquilo, porque é bem verdade. né? Exatamente. E você pode criar essa coisa do jogo, né? Da criança estar totalmente viciada na internet, ele fica ali no jogo. Isso você pode criar um monstro dentro de casa? Mas é claro. Porque assim, ai, que coisa até pesada que eu vou falar, mas uma pessoa que pode se virar um assassino, nós conversamos sobre sociopatia, sobre psicopata, não chega a esse ponto, Não tem Não por relação. isso, Não por isso. tá. Não por Mas, isso. Eu não, digo a mais minha por pergunta é, comportamento se estimula? antissocial, né? Comportamento antissocial, dificuldade de aprendizagem, né? Notas que caem. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Como é que a criança se comporta quando você tira o tablet dela? Tem crianças que ficam mais agressivas, que se cortam. Né? Isso Chega Pra a chamar cortar, atenção, né? Pra Sim, chamar claro. atenção. É um viciado. Isso é uma um realidade. viciado, mas né? exatamente. O viciado o perde vício limites, né? é a mesma coisa que um viciado em qualquer outra substância. Ele tem crise de abstinência, é exatamente a mesma coisa. Entende? Por isso que eu acho que daqui a um pouco tempo a gente vai estar falando disso de uma forma mais respaldada pelo manual oficial, né, de transtornos mentais, porque Remédio para tomar? talvez a gente chegue na psiquiatria, isso não é descartado, né? Na psicologia, com certeza. Com certeza. Se o seu filho é viciado na internet, você já pode procurar aí um psicólogo. Falando viciado mesmo. Tá. De ficar agressivo, de se cortar, de não querer mais buscar uma outra De acordar atividade. de madrugada para jogar. De acordar de madrugada para jogar, de ter insônia, da nota ficar mais baixa, da pessoa gerar uma ansiedade nela, né? Palpitação quando está longe, enfim. Todas Isso essas, não é só para criança, certo? que não é só para Nós. criança, que é para todo mundo. Qual é exatamente. o procedimento, então, de uma mãe, né? Que, assim, uma criança tá começando a brincar lá, né? Pipo pega. Como é que é o nome da... Peppa Pig? Esse Assistiu Peppa? negócio. Gente, eu sou avó, tô começando a aprender agora. Aí, assim, não, você vai ficar vendo. Vou dar pra Helena assim, Helena, fica vendo ali o Pipo pega, esse negócio. E assim, qual o tempo que eu tenho que deixar ela vendo esse... Limite. Aí você tem que conhecer a sua criança, né? Assim, mas eu acho que
alguma coisa em torno de 1 hora tá de bom tamanho. Durante o dia inteiro. Durante o dia inteiro. Pronto. Porque se deixar a criança, principalmente a Ela criança não muito sai pequenininha, dali. eu falei Ela pra não Fabi, vai mas sair tem dali. a galinha pintadinha, eles veem a Exatamente. mesma coisa, isso que eu acho que é um fenômeno, né? Eles assistem a mesma coisa O tempo todos os dias, o tempo É inteiro. verdade, sabe? Até inclusive o que vem Tudo, depois. o texto É, inteiro. É isso aí. E continuam Frozen ali. foi, eu via crianças pequenininhas falando, eu sou a Ana, eu sou a Elsa, Elsa, e é. fala todo o texto. Exatamente. Todo. Mas E isso é vê uma coisa várias que você vezes, pode né? negociar com a criança. Então você vai ficar 1 hora no tablet, na próxima hora você vai brincar com o cachorro, depois você vai estudar, depois você. Enfim, começar a brincar de Divide Lego. aquela 1 hora em 10 minutinhos pra você brincar aqui, você estuda. Não, 1 hora é para aquilo. 1 hora é para no aquela tempo atividade. inteiro? Ah, você não divide esse Não, 1 você hora vai no tempo dividir o inteiro. dia dela em outras coisas. Ah, tá. Depois que ela brincou disso, que ela ficou na internet e tudo mais, então ela Acabou. tem 1 hora para brincar de Lego. É, Entende? Claro que isso dá mais trabalho para os pais. claro. É, menina. E é porque por todo- conta disso que elas É que os ficam. pais têm que agendar um horário para brincar com os filhos também, Isso é né? tão Pra bom, estar presente gente. com os filhos também, Sentar né? no Não chão, perder isso. brincar, isso é Né? muito bom, porque não tem mais Exatamente. isso, né, Jaque? Não, é Muito muito mais bom. fácil você Gente. entregar o tablet, entregar o telefone, fica aí, né? Aí você vai, a criança fica, toma aqui o seu e eu fico no meu. Então a criança tá aqui e você tá aqui. Só está Perfeito. presente Só no isso. mesmo ambiente, É no isso mesmo mesmo. espaço físico, porém não estão juntas, né? Obrigado. Ah, adorei. Foi Obrigada ótimo. a vocês. Bem mais difícil. Muito bom. Beijo, querida. Você volta, Obrigada, né? volto. Volta sim, Maravilha. Tá? Obrigada, Obrigado. viu? Tchau. Bora, Charlinho. Já olhou a hora, gente? Como passou rápido o nosso programa? A hora eu não olhei, eu senti a fome. Eu tô escutando barulhinho. Você viu? A sua barriguinha tá assim, comida. Você já almoçou? Não. Não? Vai almoçar agora? Almoçou durante o programa? Ótimo, a gente vai almoçar. Mas ó, amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário. Tá bom? A gente tá te esperando. Um beijo enorme pra você, um bom início de semana e até amanhã. Tchau. Tchau.